Bom dia com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vou acabar acostumando a pregar sentado. Para que isso aí? Bom, vamos aqui primeiro nessas e-mails, né? Bom, chama a atenção de muitos a maneira que certas famílias se assentam na igreja. Pai, mãe, filhos. Isso é bonito. Tem moça que se assenta junto com sua mãe e chama atenção. Eu vejo aí o irmão Wilson, que sempre se assenta com sua família, sentindo a falta da irmã Sara Fernandes, né? Mas a outra responde por ela. Então, Deus que abençoe essa comunicação satisfatória. O irmão sem nome, eu estou falando irmão sem nome porque você pôs aqui sem nome, no lugar do nome, né? Então é irmão sem nome. Eu não votaria, só falo isso, viu? Você entendeu? Eu não votaria. Agora o irmão, a filha intercede pelo pai, que tanto trabalhou e, por último, trabalha no IML, um cristão, vendo cadáveres, e o certo é que ele entrou em depressão, sofre muito. Depressão é difícil, mas para Deus não tem nada difícil. Para tanto você está recorrendo a Ele e pede um levantar de mão pelo seu pai. Faça de conta que é seu pai aqui. É um desespero muito grande. E Jesus atente para esse levantar de mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Me chamou muita atenção, embora a internet invente tudo, aparece de tudo, que parece ser verdade, e vai ver, é sobra de tempo, não é? Mas o que me mostram, às vezes aproveito. O irmão Jesuíno me mostrou um vídeo e eu pedi para ele passar para o irmão Oséias. Pena que não passou a vovó cantando. Era a hora da vovó cantar, não é? Então é o presidente Donald Trump em Israel, ajoelhado no muro da lamentação. Tudo carece de verdade, né?
Um acontecimento desse espalharia pelo sistema de televisão, para o mundo todo. Mas eu gostei, me chamou a atenção, foi a narração. A narração deve ser ouvida. Eu não ouvi toda, porque caiu. Mas o irmão Oséias vai passar para nós 6 minutos disto. Nós estudamos acerca de profecia. Nós sabemos que Israel é o maior termômetro da volta de Jesus. Israel no Antigo Testamento, e alguns estudos antigos mostram que Israel era o centro do mundo. Jerusalém, o centro de Israel. O Monte Sião, onde foi construído o templo, é o centro de Jerusalém. E com o templo sendo erguido no Monte Sião, o templo se torna um umbigo do mundo, porque dali Deus manifestou a sua glória, e a glória de Deus se espalhou sobre a terra através de Israel, através de Cristo e hoje através da igreja que começou em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, meu irmão, a profecia de Lucas 21, 29 a 32 está se cumprindo. A figueira está florida e nós estamos vendo um cenário profético diante dos nossos olhos. Quem é Donald Trump? Se você não sabia, a palavra Donald significa o Senhor é meu juiz. E a palavra Trump significa trombeta. Deus levantou este homem na terra para trazer juízo e para alvoroçar as nações. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos tendo menos voto que a sua concorrente, um fato inédito. Além disso, ele assume o governo dos Estados Unidos no calendário judaico no ano 5.777. Ele assume o governo dos Estados Unidos com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Além disto, ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. E muitos estudiosos da profecia estão colocando ele na profecia de Isaías 45, quando Deus fala acerca de Ciro 100 anos antes de Ciro existir. Deus fala acerca de Ciro e diz: ele vai libertar o meu povo. Este homem ganhou o governo dos Estados Unidos, dizendo que em judeu ninguém toca, que ele traria paz no Oriente Médio e o templo de Salomão, o templo dos judeus, seria erguido. E esta semana que passou, ele coloca sua mão sobre o muro das lamentações, dizendo ao mundo que o templo será erguido. Que importância tem isso para a profecia? Querido, o maior sonho de um judeu é ver esse templo erguido. E dentro do cenário profético, nós sabemos que esse templo será erguido para o anticristo. Daniel 9:27, a Bíblia diz que o anticristo vai profanar a cidade santa. 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz que o anticristo se sentará no templo e será adorado como um Deus dentro do templo em Jerusalém. Queridos, o governo de Israel já está pronto para receber o Messias. A Bíblia diz que o anticristo será governo do mundo de dentro de Jerusalém. Os rabinos estão ensinando nas sinagogas que o Messias dos judeus está chegando. Os judeus estão voltando para Jerusalém, abandonando empresas, tudo em volta do mundo, dizendo: o Messias está chegando. Isso é um alarme à igreja, porque se os judeus estão dizendo que o Messias deles está chegando, eles estão dizendo para a igreja que o arrebatamento é uma realidade para essa geração. Queridos, não quero te assustar com esse áudio, mas eu quero te dizer
que o arrebatamento da igreja ocorrerá a qualquer momento. Prepare-te. Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Gostaria que você compartilhasse este áudio com seus amigos, seus familiares. Esses dias Deus me deu uma visão em minha cama. E eu senti muito a presença de Deus. E Deus falou comigo para avisar a igreja, para a igreja avisar seus amigos e familiares, que a qualquer momento, milhões de pessoas irão desaparecer do planeta Terra. A qualquer momento nós veremos o desejado das nações, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Prepara-te. Volta para a igreja, reconcilia-te com o céu. Jesus está às portas. Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom, a matéria, a narração é plenamente aproveitável e não deixa de ser uma advertência para quem realmente vai no arrebatamento, que é o mensageiro, o mensageiro precursor já veio e agora está com a noiva em espírito, o espírito de Elias, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Agora, eles não sabem quem é esse anticristo, mas nós sabemos. Nós sabemos que ele está em Roma, né? Pois bem, domingo passado, nós tivemos uma palavra contundente com a finalidade de livrar a muitos do fermento. Lá no recanto, quando dá fogo no mato e é combatido, a gente diz, bom, agora acabou. Acabou, graças a Deus. Acontece que na região que tem enchente, como lá, os paus apodrecem paus debaixo da terra, fica coberto. E o fogo vai indo fumegando por dentro, de forma que a gente não vê. De repente é igual um formigueiro, brota lá. Olha o fogo de novo. E aquilo prejudica toda a mata. E às vezes aquilo foi um palito de fósforo que começou. Um palitinho de fósforo. Inocentemente, às vezes, sem intenção, sem propósito. Então começou aquele incêndio. Aliás, Tiago fala isso, né? Ele fala que a língua põe fogo na nossa linguagem, numa savana, num campo, numa mata. E então o que foi feito foi para a igreja, foi para aqueles que estavam envolvidos em um assunto muito delicado a respeito do moço, que teve um casamento, vamos dizer, terminaram no divórcio.
E a moça, como uma filha distinta, de família distinta, a quem nós amamos, sofreu essa desventura que qualquer uma está sujeita. Qualquer um está sujeito. Portanto, ela deve andar de cabeça erguida, continuar sendo a mesma, não pesa nada sobre ela. A questão do seu futuro é foro dela, não é foro da igreja. É julgamento dela, não é julgamento da igreja. Como dele também. Agora, aquilo, domingo passado, não quer dizer que eu estava dizendo que eu faço casamento, outro casamento do rapaz. Eu não posso pôr a mão. A igreja não pode pôr a mão. Isso foi tratado com os diáconos, eu recebi a ata do assunto. Não é certo? Eu dou graças a Deus por isso. Agora, cumpre-me o dever de cortar a fermentação por qualquer motivo, qualquer coisa, né? Seja o motivo ou os motivos quaisquer. Entendeu? Então, eu pedi para vocês, escola dominical é conversada às vezes. O pai senta à mesa com os filhos, com a esposa e conversa. Ele está com a palavra, não é? Aos Hebreus 12, a partir do verso 1, está escrito: agora veja só, cumpre-me o dever como pastor. Apagar o incêndio, comandar esse fator. O irmão Branham disse: fala as boas coisas. Se você não pode falar boas coisas, fique calado. Não fale nada. Nem aqui, nem em casa, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. Se tem locais de trabalho, é porque aglomera-se, é onde se encontram, muitas vezes, pessoas que não têm aquela doutrina da empresa, daquele ambiente. Ainda que está escrito lá, aqui nós, é igual lá no Recanto, aqui nós não falamos da vida alheia. Quem fala mais com Deus, fala menos com os homens. Mas sempre escapole alguma coisa, vamos dizer. O importante é saber controlar. O importante é vencer o incêndio. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Suportou contradições, né? Suportou
tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Argumenta convosco como filhos. Filhos. Você já pensou ser filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Eu não vou comentar, senão toma muito tempo. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Isso não quer dizer que quebra a cabeça, quebra o braço, quebra as pernas. Ele açoita com a palavra, com a correção. Não importa, o irmão Branham disse, não importa o quanto isso me fira, mas isso é para o bem do povo. Então eu não vou ser julgado por isso, por omissão. Entenda, por favor. Ninguém tem que ficar, viu? Não faça isto. Seja madura, seja maduro. Lembra-te do que o irmão Branham disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Acontece comigo a mesma coisa, ou pior. Tenha temor de Deus. O temor de Deus forma um berço, e esse berço tem educação cristã. Pode não saber ler, mas tem educação, discrição cristã. Isso é muito bonito. Por isso, a gente tem que dar glória a Deus. Você já pensou, eu dando glória a Deus com minha mãe me cortando o chicote? Ah, você está dando glória a Deus, né? É porque está bom, não? Então vai mais. Não, aqui vai dizer, vai responder aqui, ó. E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, filhas. Porque que filho há a quem o pai não corrija? O irmão Branham disse, não importa, eu mesmo estou todo enredado, não importa o quanto isso me fira a minha casa, não importa. Mas se estais sem disciplina, sem doutrina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos. É filho gerado fora do casamento. Mas isso não quer dizer que um bastardo não possa ser um eleito, entenda. Sois então bastardos, eu falo bastardos fisicamente, na biologia, porque nasceu fora do matrimônio. Jefté nasceu fora do matrimônio e salvou Israel naquela ocasião. Muita gente pega isso e mata as pessoas que tiveram nascimento dessa natureza. E não pode de jeito nenhum. E além do que, vou repetir o 8.
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, quer dizer, não são filhos de Deus, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos rejeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito espiritual, né? Para sermos participantes da sua santidade. E agora aqui é o ponto, olha, presta atenção, verso 11. E na verdade toda correção ao presente na hora não parece ser de gozo, de prazer, senão de tristeza. Graças a Deus. O pior é a pessoa que Deus corrige e para ele diz, se o fulano estivesse aqui, isso é para fulano, isso é para ciclano. Mas na hora não é. E lembra uma coisa, a tristeza segundo Deus opera o quê? Opera salvação, porque opera arrependimento. Então, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, como está acontecendo agora, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Doença não é só física. Às vezes nós ficamos doentes espiritualmente falando. Você vê que Deus nos corrige sem gritar. Os pregadores têm que confiar na palavra. Não tem que entender que grito é unção. Unção não é grito. Eu já estou pregando e preciso ler a Bíblia. Mas é bom, muito bom. A gente sofre muito depois e fica olhando, está aqui, não está, meu Deus. Onde está? Onde está? Tem que olhar, ver se está aqui, ver se está aqui. A gente sofre muito. O espancador não sofre. Está lá, 1 Pedro capítulo 5. O obreiro não pode ser espancador. E a igreja entende, a própria pessoa que está sendo advertida, ela entende, ela é briosa, ela tem um caráter brioso, se sente, se ressente, sofre. Então, é quando tem que ter compaixão, caridade. Não pode faltar a caridade.
O irmão Branham é pipoca. Pipoca? Continua falando. Pipoca? Pei. A mamãe fazia isso, põe a tampa, não é? E começava. Eu ficava alegre, foguetinho lá. E agora? Cortou o assunto. Vamos ler a Bíblia.